Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Brenda Lara, este é o podcast Uai, a Ficha Caiu e hoje eu estou com Ana Teixeira, ela que é diretora do grupo Amok de Teatro. Ana Teixeira, seja muito bem-vinda aqui. Como eu sempre faço, eu gosto que a convidada se apresente, então me diga, quem é você no mundo? Pergunta difícil. Boa tarde, Brenda. Obrigada pelo convite. Então, eu sou Ana Teixeira, eu sou uma paulista que mora no Rio há muitos anos, diretora da companhia Mock Teatro, uma companhia fixa, permanente. Tenho minha formação, uma grande parte da minha formação feita na França, onde eu encontrei meu grande parceiro de vida, de trabalho, chamado Stéphane Brode, que dirige o Amok junto comigo. Então eu sou essa pessoa do entre dois, um pouco brasileira, um pouco francesa, um pouco do Oriente, porque uma grande parte da nossa formação e da nossa influência também vem do teatro do Extremo Oriente. E essa pessoa que nasceu de um lugar, está em outro, então eu considero sempre que eu sou essa pessoa do entre dois, estou sempre em algum lugar entre. Olha, adorei isso, que poético. Ô, Ana, então, o nosso encontro aqui hoje tem um ótimo motivo, vamos dizer assim. Eu estou muito ansiosa para saber o que você tem para trazer sobre este espetáculo Bordados, que está em cartaz em BH. Me conta um pouquinho sobre esse espetáculo. Conto sim. Esse espetáculo faz parte de um projeto maior chamado Ciclo das Mulheres. No Amok Teatro nós trabalhamos por projetos, que significa que a gente se debruça sobre um tema e sobre uma pesquisa de linguagem cênica, não, uma pesquisa cênica. E nesse caso, então, o tema é abordar temas humanos universais, mas sempre a partir do ponto de vista das mulheres. E a gente também está explorando o teatro como um espaço de produção de saúde. É um espetáculo que é de 2020, nós estreamos em março de 2020, mas fizemos só 3 apresentações e suspendemos tudo em função da pandemia e estamos retomando agora. Então, ele acabou tendo um diálogo ainda mais afiado em relação aos tempos que estamos vivendo e o que nós estamos buscando em termos de pesquisa, quer dizer, o que é o teatro, né? O que a gente pode explorar dentro desse imenso campo, que eu acredito que é bem mais largo até que os espetáculos, que chama-se teatro. Então, Bordados é um encontro entre 6 mulheres árabes, em torno de uma sessão de chá. O chá é o símbolo mesmo da hospitalidade, né, na cultura árabe. E elas falam da vida delas, do casamento, das relações, sobretudo do amor. É um espetáculo sobre o amor. Mas também, à medida que essas conversas vão avançando, elas vão revelando um incrível desafio que é amar e viver para as mulheres em uma sociedade marcada pela tensão entre tradição e modernidade, por causa do contexto que a gente estava trabalhando. Que é o caso não só das mulheres do Oriente Médio, mas também de todo o Extremo Oriente e de muitos lugares por aqui também, por perto, onde nós estamos vivendo esse tipo de tensão entre religiosidade e o mundo contemporâneo. Enfim, são questões distantes, mas muito próximas de nós. Interessante. Pois é, como é que surge a ideia, né, de falar dessas mulheres? Você acabou de dizer que, embora sejam mulheres árabes, está falando de um lugar que é comum a todas nós mulheres em qualquer parte do mundo, né? Então, como que surge esse projeto? Então, esse projeto surge de um livro, quer dizer, foi uma inspiração para nós, chamado Bordados, ficou o título, na verdade, de uma autora iraniana chamada Marjane Satrapi. Ela é uma romancista gráfica, ela tem vários livros publicados no Brasil, um muito conhecido chamado Persépolis, que conta toda a história dela, pessoal, e a história da Revolução no Irã, né, com a queda do Shah e a tomada do poder pelos ayatollahs. E ela tem também esse livro, que é um livro de memória dela,
que é chamado bordados, que também acontece em torno do chá, mas num outro contexto, completamente diferente. Porque aqui são mulheres que falam da vida alheia, elas fofocam, na verdade. O bordados tem um duplo sentido, que é o sentido de fofocar e de... Bom, não posso revelar o segundo sentido, porque é chá, mas é um sentido que é específico à cultura iraniana. Mas nós rapidamente saímos desse contexto e nós fomos nos inspirar e nos basear numa outra obra, chamado 7 milhões de outros, de um realizador francês chamado Yann Arthus Bertrand. Esse projeto, né, quer dizer, esse documentário, na verdade, faz parte também de um projeto mais amplo do Bertrand, chamado Humano, e que envolve vários documentários. E recentemente, inclusive, ele lançou um documentário chamado Woman, que é dedicado às mulheres. E o que ele fez? Ele saiu pelo mundo recolhendo histórias, relatos de pessoas das mais diferentes origens, etnias, idades, culturas, e se colocando uma pergunta: o que nos torna humanos? E ele faz perguntas muito simples, como o que é o amor, a felicidade, o sentido da vida, a morte. Então são pessoas muito simples, e tem intelectuais também, mas em geral, onde a gente foi recolher, são relatos de pessoas muito simples em torno desses temas. E o que nós tentamos fazer é colocar essa mesma pergunta, o que nos torna humanos, mas através do teatro. E nosso bordados, então, surge então dessa fonte, e para nós tem esse sentido de costurar as histórias mesmo. Foi o que eu fiz, né? Eu sou autora do texto também, foi pegar essas múltiplas vozes, encontrar personagens capazes de encarnar tantas pessoas, tantas vozes de tantas mulheres, e desenhar esses personagens e costurar essas histórias, e depois colocar cada uma dessas histórias individuais, essas trajetórias de mulheres, numa conversa. Então, esse é o nosso bordados, que também se relaciona com memória, se relaciona de como as coisas vão se imprimindo na nossa memória, se desenhando ponto por ponto. Então, a ideia é essa metáfora. Ah, que legal, adorei essa ideia. Mas me conta dessas personagens, são 6 mulheres, cada uma tem a sua meu Deus, singularidade, pronto. Como é que é? Cada uma tem um jeito diferente, elas estão ali representando vários tipos de mulheres, como você já acabou de dizer aí, né? São várias vozes. Conta um pouquinho que você pode falar, óbvio, vamos deixar o efeito surpresa aqui, né, gente? Não vamos dar spoiler, mas o que você pode falar dessas personagens? São mulheres de diferentes gerações e de diferentes pontos de vista. Então nós temos mulheres que são mais ligadas a tradições e mais conformadas com essas tradições, mais religiosas, menos religiosas, mais jovens, mais modernas, mais ousadas. São personalidades completamente diferentes para cada uma delas. O que eu acho que é interessante quando a gente coloca esses pontos de vista tão diferentes em diálogos dentro de um contexto de muito acolhimento, porque, como eu disse, a gente optou por manter a nossa ideia original, né, dessa inspiração do livro da Marjane Satrapi, que é essa conversa entre mulheres em torno do chá. Mas o chá árabe é muito diferente do chá iraniano, né, que se dá em torno do samovar. Para nós, é ali, nos finais das tardes, que também é um traço da cultura árabe. E o que nos pareceu muito interessante, explorando esse campo da saúde, é que essas mulheres, nas suas diferenças, elas sabem se acolher, se ouvir, conviver com todos os conflitos, porque não é que os conflitos são esquecidos, eles existem ali, mas eles existem dentro do que eu acredito ser um espaço de saúde. E nesse sentido, aí para talvez deixar mais claro essa perspectiva de como o teatro pode ser lugar de produção de saúde. Porque saúde não são só procedimentos médicos, farmacológicos. Sim. Né? A saúde se produz em diferentes esferas da vida, de diferentes modos. E ali o que nos chama atenção, o que a gente queria tratar, é justamente como restaurar a comunicação numa sociedade que absorveu a comunicação através das mídias, né, das novas tecnologias.
E essa comunicação que se dá através das novas tecnologias elimina um dado muito importante da comunicação humana, que é a empatia, aquilo que nós podemos perceber quando estamos frente a frente, olhando olho no olho, e que são as emoções que afloram quando a gente fala. Então, essa ligação invisível que existe na comunicação e que desapareceu e que tornou a comunicação extremamente violenta entre as pessoas. Então, é isso, é a prática, o que a gente exercita ali é a nossa capacidade de ouvir a diferença, de acolher a diferença e de ser capazes de, juntas, avançarmos na ideia que temos de nós mesmas, aqui no caso como mulheres, né, na sociedade, e dessa maneira restaurar o que seria uma saúde relacional, vamos dizer assim. E a gente realmente aborda o espetáculo como uma prática de acolhimento, que é também prática de saúde. Tem uma particularidade no espetáculo, as mulheres ficam em volta do palco, muito próximas dessa sala, os homens ficam atrás, porque o que é dito ali entre mulheres só pode ser dito entre mulheres, elas não diriam as mesmas coisas diante de homens. E o que acontecia antes da pandemia é que a gente servia o chá. As mulheres também compartilhavam dessa cerimônia de chá, realmente experimentando o chá árabe, que é delicioso, né? Um chá de menta com chá verde, muito doce. Mas agora, em função das medidas de segurança, né, de prevenção, a gente não está podendo servir, mas a gente manteve toda a estrutura cenográfica em torno do palco, e é muito lindo ver essas mulheres ali compartilhando, né, de perto daquelas histórias, de uma certa maneira, nada que interfere, as mulheres estão ali para assistir, mas aí o assistir nesse sentido mais sutil, que não é só olhar, mas prestar a assistência, né? Sustentar com olhar, né? com apoio essas histórias dessas tantas mulheres. Uau, que massa! Meu Deus, essa ideia é fantástica! Imagina a gente poder, de alguma forma, pelo que eu estou percebendo aí, fazer parte do teatro, né? Daquela conversa. Eu acho que a realidade e a ficção ficam se misturando aí, pelo que você está falando no palco, né? Porque são as mulheres que vão para assistir, mas que de alguma forma estão dentro daquela conversa. Sem que elas interfiram em nenhum momento, elas são muito preservadas enquanto público. A mim me incomoda um pouco, não solicitam de fazer nada, é uma solicitação, mas existe sim uma cumplicidade muito grande que se estabelece ali. A gente terminou ontem, né, a temporada aqui no Rio de Janeiro, e a gente viu coisas lindas acontecerem ali em volta por essa conexão, né, o que se faz ali entre as atrizes e essa plateia feminina, né? Que lindo, imagino. Então, de alguma forma o espetáculo também, né, Ana, faz a gente enxergar um pouquinho essa cultura árabe, principalmente das mulheres, porque o que a gente tem hoje, aí põe um pouco da parcela da mídia, que tem um estereótipo de mostrar, né, uma cultura árabe e as mulheres da forma que, enfim, a gente está acostumado a ver. O teatro vem também, esse espetáculo vem para mostrar um pouquinho mais sobre essas mulheres árabes? Certamente. Primeiro porque também dentro desse projeto sobre o ciclo das mulheres, uma das coisas que a gente quer afirmar com o teatro é que o teatro é um espaço de alteridade. O primeiro espetáculo desse ciclo é o Jogo de Damas, que é uma relação entre duas mulheres velhas. A gente trata do tema da velhice, da solidão, do fim do mundo, da morte dos sonhos. E são dois atores homens que fazem isso. Então, a primeira coisa é que o teatro é um espaço de alteridade, é um espaço da experiência do outro. A gente não precisa ser mulheres árabes para estar em cena com mulheres árabes, nós não precisamos ser homens para falar de homens e mulheres para falar de mulheres. É essa experiência que a gente quer afirmar, ela para nós ela é um campo que a gente vem explorando há muito tempo, é uma maneira de olhar o espaço teatral. Então a gente já tem na nossa trajetória, não é a primeira vez que a gente aborda o mundo árabe, a gente já tinha tratado disso no espetáculo sobre no projeto Trilogia da Guerra, a gente abordou o mundo palestino, né, na guerra Israelo-Palestina, e a gente tratou já também, essa é a terceira vez que a gente trata do mundo islâmico, porque a gente também tratou com Cabul. Então, você vê, a gente já passeou pelo universo cigano, rom, né?
Então, assim, para nós é mesmo, é a afirmação que é o espaço do outro. E você falou também dessa questão da realidade, né? Eu Sim. acredito que a realidade teatral não é a realidade da vida, são realidades diferentes, mas que existe um pacto que é feito ali. Por um momento a gente entende aquela realidade teatral como a realidade. Isso é muito bonito, porque há algo de lúdico Uhum. nisso. A gente aceita o lúdico, né? A gente aceita aquele momento de ficção e o código teatral. E, por outro lado, a gente acredita que o teatro não é um espaço de representação, é um espaço de vida, de resgatar a vida. Então, a gente aborda também, pelas nossas influências, né, quando eu venho do teatro francês, a gente tem uma influência muito grande do pensamento do poeta e dramaturgo Antonin Artaud, onde a gente trabalha, aborda a cena nessa perspectiva. O teatro é um lugar onde se refaz a vida. Isso não quer dizer que o teatro seja naturalista, realista. Nossa linguagem é muito poética, há muita transposição, mas a gente não trabalha com a ideia de representação, mas com a ideia Uhum. de que há um fenômeno cerimonial, que a gente instala um rito ali e que esse rito permite a participação ao ato, e não só a gente mostrar alguma coisa. Por isso a gente não faz teatro online, para nós o teatro é mistura de corpos, é presencial, ele se dá, mais uma vez aqui, no entre, não é aquilo que a gente vê, ele não acontece no palco, ele acontece nessa relação entre o público e as atrizes, a partir desse pacto, de que nós estamos num espaço que não é a realidade, mas que a gente aceita como uma realidade provisória. É nesse sentido que ele é muito ritualizado no nosso teatro. Uau, nossa, imagino. Então, você está falando muito desse projeto Ciclo de Mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é, como é que ele funciona, como é que o AMOC trabalha isso, de quanto em quanto tempo, os temas desenvolvidos. Ana, você está falando muito aí desse projeto Ciclo de Mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dele, né? Como é que ele surge, de quanto em quanto tempo vocês leva algum tema para o teatro? Como é que vocês escolhem esses temas? Como é que ele surgiu, esse ciclo de mulheres? Olha, assim, as motivações que nos levam a escolher um tema, um determinado projeto, são muito diversas. Por exemplo, no caso da trilogia da guerra, foi um encontro com atores iranianos, de uma tradição teatral do Irã. Depois a gente também trabalhou sobre um projeto chamado África em Nós, que foi a partir de um texto. Aliás, dois textos, um do Mia Couto e outro de um autor francês, que nos levou também para essa África, nossa África, vamos dizer assim, como é que a gente entende, Uhum. trabalhou com a ancestralidade, depois ela lusófona, né? Então surge de diferentes caminhos. No caso das mulheres, eu acho que foi uma conjunção assim de fatores. A primeira coisa foi o nosso desejo de trabalhar com temas mais íntimos. Então, como eu disse, a gente trabalhou a guerra, epopeias enormes, a guerra é muito presente na nossa trajetória, espetáculos que atravessavam assim vários séculos. Então, a gente trabalhou sempre com temas muito grandes, muito abertos. E a gente quis entrar para a intimidade, uma coisa mais, falar de coisas mais pessoais, vamos dizer assim. Então a gente, primeiro foi esse caminho, mais para o interior. E segundo, acho que foi também um desejo de explorar o teatro como espaço de saúde, porque quando a gente terminou o projeto da África em Nós, a Organização Médicos Sem Fronteiras entrou em contato com a gente no desejo de fazer uma parceria. E a gente percebeu ali que a gente também tinha essa pesquisa dentro desse projeto sobre a questão do teatro ritual, que é uma marca do nosso teatro também. A gente quis levar ele mais longe. E a gente começou a ouvir muitos relatos sobre isso. Olha, esse espetáculo de alguma forma me curou. Muitas vezes, porque era um espetáculo, foi Salina, a Última Vértebra, que era um espetáculo que falava sobre a questão do perdão.
E a gente começou a ver, nossa, como é que a gente pode, através do teatro, ir tão longe, né, assim, como é que isso pode tocar tão longe as pessoas nesse sentido de cura, de conseguir exercitar o perdão. Às vezes, depois de muitos anos, a gente tinha relatos incríveis, e aí também coincidiu com esse convite dos Médicos Sem Fronteiras. Aí foi aí que eu quis me debruçar sobre o tema das mulheres, porque eu acho que há alguma coisa nessa ideia, né, de como abordar temas humanos universais a partir do olhar da mulher, pode contribuir nesse sentido de promoção de saúde. Eu acho que foi um pouco intuitivo, de uma certa forma. Talvez pelo papel da mulher dentro da família, por ser a mulher no Brasil, né, por exemplo, esse eixo sobre o qual as famílias se fundam. Muitas famílias são mantidas e sustentadas, assim, levadas pela mulher. Então, eu achei que seria interessante a gente aprofundar esse tema, quer dizer, essa pesquisa a partir do olhar feminino. É daí que veio. E por isso que a gente entra agora para dentro das casas, para falar do amor, para falar da solidão, da velhice, enfim, de temas que são muito íntimos. Legal, interessante, porque é uma coisa até que me surpreende, né? Porque é tirar uma parte do teatro para voltar um olhar para o feminino, para a mulher, a partir dessa visão, né? É muito interessante e muito necessário, inclusive, cada vez mais nesse mundo que a gente vive, como você já mesmo falou, pelos motivos que levam as mulheres a estarem à frente de muitas posições, enfim. Sim. E aí o teatro tem que cumprir esse papel também, né, Ana? É que é curioso, assim, quando a gente fez a trilogia da guerra, as duas primeiras partes da trilogia, o eixo, quer dizer, dos dois espetáculos, tanto esse que eu citei para você da guerra israelo-palestina, quanto do Cabul, sobre o Afeganistão, na verdade, o personagem central são mulheres. No caso, por exemplo, do Dragão, que tem uma fonte um pouco parecida com a nossa, porque também parte de relatos reais, como é o caso desse espetáculo Bordados. Todas as histórias contadas ali são relatos reais. A gente basicamente criou um espetáculo no Dragão, por exemplo, que era para justificar o discurso de uma mulher que existe, chamada Nurit Peled, que é uma mulher que faz a ponte entre a dor das mães palestinas, que choram a morte de seus filhos, e a dor das mães israelenses, que choram as mortes de seus filhos. Ela diz, a gente se une na dor aqui. Então, como é possível superar essa guerra através desse lugar em comum, das nossas dores compartilhadas? Então, o que ela convida é que as mães do mundo todo se levantem, se ergam, porque quando ela diz que nossos filhos morrem pelas decisões de homens, normalmente, generais, sedentos de guerra, homens de negócios, políticos corruptos. Os filhos estão nas mãos de decisão de homens, em geral, e em posições ocupadas, sobretudo, por homens. Então, elas têm ela faz esse convite para que a gente passe a levantar a voz da maternidade, a voz da paternidade, inclusive, mas que seja a partir desse ponto de vista. E no Cabul também, naquela esfera terrível do mundo talibã, né, de um país devastado pela guerra e pela tirania fundamentalista, numa situação terrível entre duas famílias, dois casais, quem subverte, quem consegue encontrar o caminho do escape desse pesadelo é a mulher, através de um gesto de generosidade, de altruísmo extremo, de sororidade, enfim. Então a gente já vinha, assim, nossos grandes personagens são personagens femininos, são raros os personagens masculinos nas nossas peças. Então eu também acho que era hora de dedicar um ciclo para as mulheres agora. Eu amo isso! Nossa, eu já sou enlouquecida com teatro, e quando eu vejo alguém falando uma coisa assim, mas me enche tanto de esperança que você não faz nem ideia, Ana. É muito bom ter pessoas como você que de alguma forma quebra muitas barreiras, muito, né? Assim, porque a gente não está acostumado a ver isso, como eu falei, né?
a gente ainda está caminhando, e quando você vem e fala, poxa, não, são personagens femininas, são elas as principais. Gente, isso dá um alento, isso é tão bom saber, né, que essa ótica está sendo colocada e difundida para todo mundo que está indo ver o teatro de vocês, né? E você colocou a questão sobre as mulheres árabes, né? Também, inicialmente, eu nem sei se eu cheguei a responder realmente, mas quando você fala assim, é bom ter pessoas com vocês, mas o que eu acho que é bonito, que o Mordados vai revelando, é que a gente é uma corrente, a gente nós somos umas com as outras. Eu acho que isso é um traço muito forte também, porque a gente precisa formar essa corrente, muitas vezes até para nos protegermos, né? E como eu falei, assim, é a experiência da alteridade, quer dizer, a gente se ver no outro, mas eu concordo com você, eu acho que a imagem que a mulher árabe, o mundo árabe em geral é apresentado pela mídia, ela deforma a mulher árabe. E eu acho que a gente toca muito precisamente nesse assunto. A gente precisa entender que os nossos feminismos não são iguais, que há muito tempo elas têm as suas próprias lutas. Uma coisa que a gente fala também no espetáculo, que o hijab, né, o véu, é longe de ser a principal preocupação delas, e muitas vezes, pelo contrário, ela é uma escolha consciente, voluntária, desejada, porque é uma forma de se apropriar de sua própria intimidade, é uma forma de se apropriar da sua identidade, uma forma de viver a sua religiosidade, e que isso deve ser respeitado. Mas o que eu acho muito bonito, que eu acho também que é uma maneira da gente experimentar, né, o nosso entendimento da realidade de outra forma, que só o teatro pode proporcionar, eu acredito, justamente por tudo isso que eu falei, por instaurar esse espaço de conexão, que não é só didático, quer dizer, a mídia, eu acho que ela pode informar, os especialistas podem nos fazer entender, explicar, mas o teatro, ele permite que a gente tenha uma compreensão da realidade com um envolvimento emocional. Alguma coisa que a gente... Eu acredito que o teatro, nesse sentido, e por solicitar a nossa emoção, por fazer com que a gente compreenda uma situação sem que a gente se distancie da nossa emoção, logo da nossa própria humanidade, então ele nos convida a nos humanizarmos. Então, eu acho que realmente ele pode proporcionar isso, uma experiência e um entendimento através de uma experiência que é única, porque ela é relacional, ela está nesse entre dois, entre o público e a plateia. Sim, e outra coisa, aí eu quero saber a sua opinião, porque com certeza você, né, estudou muito para fazendo essa peça, enfim, toda essa relação que você já tem com essas mulheres do Oriente, enfim, de outras peças. Por que você acredita que a mídia ainda insiste em estereotipar essa imagem da mulher árabe? Porque eu acho que, na verdade, a mídia traduz determinados interesses do poder vigente. Então, acho que é interessante para muitos grupos que a gente pense que pessoas palestinas são terroristas, e não apenas pessoas tentando defender seus territórios ancestrais e vítimas de uma política de Estado violenta, terrorista, né? A ocupação é uma política terrorista, e assim como para os outros países do Oriente Médio também. Eu acredito que a mídia ela está a serviço de interesses que conflituam com os interesses dessas populações. Acredito. E assim, não só a mídia, né? Você tem todo um cinema, toda uma produção cultural, né, norte-americano, que vai diabolizar o Oriente Médio. Enfim, isso é reforçado por todos os lados. E isso é reforçado, às vezes, pelas próprias mulheres, quando mulheres julgam mulheres que usam véu, por exemplo. É claro que nós defendemos abertamente que isso deve ser uma escolha, que cada uma deve poder escolher o melhor para si, como diz a personagem do espetáculo. Mas que isso é uma escolha, que ela é legítima também. Olha só, muito interessante você falar isso. E dentro dessas manifestações por onde o espetáculo já passou,
O que mais te marcou uma história, ou essas reações que você falou que viu dessas mulheres ali, vendo esse diálogo acontecendo das personagens, né? E aí eu digo público. O que foi que mais você falou assim, nossa, eu não vou esquecer dessa cena, não vou esquecer disso que eu presenciei. Eu acho que foi logo no início da temporada, uma das coisas que mais me marcou foi uma mulher, com essa volta do público, a gente consegue ver elas, né, ali da arquibancada, que ficou muito tocada. Já é um espetáculo onde a gente ri, onde a gente chora, onde a gente transita por muitas emoções, porque a vida é feita de muitas emoções, mas ela ficou muito, muito tocada por uma das histórias, porque ela vivenciou algo muito parecido com o que estava sendo relatado. E foi um momento muito difícil para ela. E o que foi bonito é que ela teve uma crise de choro ali no palco, ela ficou muito, muito abalada com aquilo, e a amiga que estava acompanhando ela estava ali do lado, abraçando, acolhendo, Gente. e ali houve um espelhamento muito lindo do que estava acontecendo em cena e do que estava acontecendo fora da cena, porque em cena Sim. elas se abraçavam e fora da cena ela estava sendo abraçada. E depois ela falou, né? Ela veio falar com a gente que ela tinha vivenciado 2 dos relatos, inclusive, que foram contados ali. Olha. E disso, né? A gente tem ouvido muito isso, assim, muitas mulheres que vêm falar, eu era a 7ª mulher daquela sala. São 6 as nossas, né? As mulheres que se Uau! sentiram ali a 7ª mulher daquela sala. E para nós foi muito lindo isso, foi esse espelho, esse contágio que houve, e ela dizer isso, que se sentiu abraçada, que esse abraço foi acolhedor para ela também. Então, isso foi muito bonito. Eu acho que isso foi um dos momentos bem tocantes assim para mim. Mas toda noite é Nossa. muito tocante, muito bonito. Imagino. Ó, a partir da cultura dessas mulheres árabes, o que você tira para você, né, desses espetáculos da AMOC que vocês já fizeram? Qual que é esse olhar, né, sobre esse modo de olhar para as mulheres? O que fica para você enquanto Ana, a mulher, né, não a diretora, mas a mulher? Eu acho que sempre, como a gente vai visitar, vamos dizer assim, mulheres tão distantes de nós, né? O que é uma mulher cigana, por exemplo, o que é uma mulher africana, Uhum. que é uma cidade mais rural, tem um outro ritmo, outro tempo. Mais uma vez, eu repito aqui, a experiência do outro. É o como a gente pode perceber e se conhecer melhor através da diferença e do que nos aproxima. A resiliência, a força, a capacidade que as mulheres têm de se reinventar nos mais adversos e diversos contextos. Eu acho que eu sempre aprendo muito com essas mulheres todas. Mas tem uma coisa curiosa que eu gostaria de dizer. À Por medida que favor. foi tendo boca a boca do espetáculo, agora, para as últimas semanas, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de homens na plateia. Ah! Muito, muito, muito impressionada. Assim, a gente são menos mulheres em volta, né, da plateia, e depois todo o restante do público, de todos os gêneros ali, ficam na arquibancada. E então nem todas as mulheres estão ali em volta. A gente tem um limite, né, no que a gente consegue acolher. Uhum. Mas assim, cada vez mais a arquibancada foi sendo preenchida por homens de todas as idades. Olha. Eu fiquei me perguntando por que eles estão tão curiosos, né, assim, de ouvir essas mulheres. E eu achei isso mais um aspecto dessa questão da saúde, mais uma vez, que eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado inicialmente no projeto. Porque eu Uhum. pensei mais nesse sentido da comunicação, da prática da comunicação, da escuta, mas eu não tinha pensado também que pudesse sensibilizar, e eles ficam muito sensibilizados, Olha. porque a gente tem que entender também que, assim como o racismo, o feminismo, desculpe, a luta das mulheres não diz só respeito às mulheres. Sim. Essa luta adoece a sociedade como um todo, e os homens precisam entender e participar dessa luta. Não é eu acredito que nenhuma luta se leva sozinha. A gente não precisa Exato. só de aliados, a gente precisa de pessoas que entendam e desenvolvam essa empatia.
Então, eu não tinha pensado nisso. O machismo, né? Me faltou a palavra. Assim como o racismo, o machismo adoece também os homens. Sem Então, dúvida. importante ver eles chorarem com as mulheres. A gente tem visto muito eles chorarem com as mulheres. Olha, que demais saber disso, Bonito. Ana. Olha só, porque até 2 episódios atrás, eu entrevistei um homem aqui que é ativista das causas feministas, Que e ele falou lindo. desse preconceito, é, como que ele sofre muitas vezes com isso. Ele é um artista plástico e nitidamente nas redes sociais dele ele coloca sempre que é a favor das mulheres, que apoia as mulheres. E ele fala justamente sobre isso, que como que o machismo atrapalha eles a poder ter as emoções, poder sentir, poder dizer, olha, sim, eu choro, sim, eu tenho aqui, eu tô para baixo, mas tem essa coisa de eu ter que estar sempre forte, né? Eu entendo que isso é uma coisa da sociedade machista, mas eu recebo muita crítica por isso. Inclusive, quando o podcast foi ao ar, que ele republicou na rede social dele, teve homens que mandaram mensagens para ele dizendo cada coisa, mas Ah, cada coisa, falando que nós, feministas, não precisamos de mais nenhum homem aliado, que a gente está muito articulada, que a mulher quer, que essas feministas só querem sair transando com os homens por aí. Gente, eu fiquei horrorizada. Tipo, a gente tem um falando que eu era longo umas caminho ainda. pervertida. Eu fiquei assim, oi? Falei, não. Então, quer dizer, aí você vem falar isso, eu fico muito feliz, porque eu sei que os homens sofrem demais também, por não poder escancarar as emoções, muitas vezes, igual você falou, chorar, Sim. né? Sim, sim. E a gente Lamentável. tem que se ouvir, ainda sempre reconhecendo que nós estamos em posições diferentes sempre nessa luta. Sim, Mas a gente tem que sim. saber identificar quem são os nossos inimigos. E não são os É, homens. São exato. quem são eles. E isso não impede que tanto homens como mulheres reproduzam machismo. E, então a gente precisa, todos nós, lutarmos juntos para superarmos uma É, construção e problemas que são estruturais na sociedade. E Machismo esse meu estrutural, convidado, racismo estrutural. esse meu convidado Michel Salazar, que eu até esqueci de dizer o nome, mas ele fala até isso também, do machismo das mulheres. Ele, inclusive, conhece o grupo de mulheres na cidade dele que são contra o feminismo e etc. E estão difundindo aí essas histórias que a gente está falando aqui, como que deturpa, né? Como é que estereotipa para poder menosprezar uma luta que é séria. E eu sempre falo aqui, sabe, que não é disputa, não, pelo contrário, a gente precisa criar essa consciência coletiva para que as coisas melhorem para todo mundo. Que é o que você falou, adoece, o machismo adoece a sociedade como em geral, né? Em um todo. Não é só as mulheres, os homens também. Eu diria sobretudo as mulheres, mas os homens também. Sim, exato. Ô, Ana, me conta, como é que é ser diretora de teatro no nosso país, menina? Hoje, melhor do que já foi. Uma Oh, curiosidade, por exemplo, assim, eu descobri há pouco tempo que eu fui a primeira mulher a ganhar um prêmio aqui do Rio, que é importante, um prêmio Shell de direção, mas que até o ano que eu sim, ganhei, nenhuma mulher tinha ganho esse prêmio, porque a direção é sempre vista também como um cargo de decisões ali, de tomada de decisões. exato. E eu fiquei muito surpresa disso também, porque esse prêmio já existia há mais tempo, assim, bastante tempo antes de eu receber. Mas eu acho que como em qualquer outra profissão, a gente tem que sempre lutar muito para ser ouvida, para fazer que nossa voz seja validada. No teatro também, a gente pode imaginar, nossa, não, é um contexto super tranquilo, mas às vezes quando a gente chega, por exemplo, para uma montagem no teatro, ainda é um meio muito masculino. Os técnicos de Hum, teatro, operadores, agora não, as mulheres estão entrando, estão tomando. Mas verdade. muitas vezes eu enfrentei muita dificuldade de uma equipe que não é a minha equipe não aceitar o comando de uma mulher, por exemplo.
E isso não é só no Brasil, não. A gente, quando esteve na China, a gente era acompanhada por uma produtora mulher e ela me falava isso. Eu não consigo avançar, porque eu falava assim, mas a coisa não avança, a montagem está muito lenta. Ela falou assim, eu não consigo porque eu sou mulher. E ela tinha que chamar o colega dela, um menino, mais jovem do que ela, até para conseguir tocar. Então, assim, não é uma exclusividade daqui, do Brasil, não. Gente. É uma dificuldade compartilhada mundo afora. E, e eu acho também sempre, né, como em qualquer outra, não acho que é diferente de qualquer outra profissão, a dificuldade também da gente conciliar a nossa vida profissional com a maternidade, com a casa, com as outras obrigações que ficam muito ao encargo das mulheres. Então, agora também menos para mim, porque as coisas andam, as coisas se movem, né? Sim, alguém tem que fazer essa caminhada, né? Dar esse primeiro passo, né, Ana? No caso, está sendo você aí. E a gente tendo bons companheiros, bons parceiros, por isso que eu falo, Sim, nós não estamos sozinhas nessa luta, tanto as mulheres parceiras quanto os homens parceiros também são muito importantes nessa caminhada. com Mas eu não certeza. acho que Só tem algo tiro. específico à nossa profissão que seja mais difícil ou menos difícil que nas outras, não. Acho que a luta é a Ah, com mesma. certeza. Eu pergunto isso só para ouvir a história da pessoa mesmo, porque eu já imagino o que eu vou ouvir. Mas só me tira uma curiosidade aqui. Esse ano que você recebeu o prêmio foi quando? Nós estamos falando de qual Foi, ano mesmo? foi 99. Ah, pois é, Até. 99, gente. Pois é. Então, por isso que eu falei, hoje menos difícil do que antes. Do Só que que eu só fui antes, pois receber é. isso que antes nenhuma mulher tinha recebido. E olha, eu posso dizer vários nomes de diretoras importantes antes de mim. Assim, então, é, é, pode parecer muito longe no tempo, porque eu já tenho muito cabelo branco, mas não, as mulheres já estão dirigindo há muitos anos, há muito tempo, né? E é muito louco quando a gente Sim, pensa na história da arte, né? Porque a mulher foi omitida ao longo da história da arte. Me diga uma uhum, pintora da Idade Média, mulher, elas existiram. verdade. Elas É mesmo, existiram no impressionismo, no modernismo. A gente verdade. começa a ouvir muito recentemente, mas a mesma proporção, 99 parece longe? Não. Se você pegar Não em todos mesmo. os setores da arte, em todos os lugares, você vai ter uma lista infinita de homens e, pontualmente, algumas mulheres que vão indo e vão crescendo a participação dela, claro, à medida Uhum, que a gente vai se uhum. aproximando dos tempos atuais. Né? Ô, Ana, eu vou te confessar um negócio, aproveitar que você é diretora, às vezes você pode até me trazer a visão aí sobre isso. Me incomoda muitas vezes que eu já fui no teatro, e não foi uma ou duas, foram várias vezes, que o corpo da mulher é muito ainda explorado o nu. E aí, gente, tudo bem, não tô nem aqui para entrar se deve ou não, não é isso. Só que a mesma proporção não é dos homens, sabe? Isso me incomoda um tanto, às vezes eu vejo assim, eu já fui em peças que eu falei, gente, a mulher aparece de frente, de costas, de lado, de posições, quando o homem apareceu nu, e foi para passar na cena e sair. Por que isso, sabe? Aí eu fico revoltada, aí eu fico, não sei se é exagero da minha parte, tipo assim, por que a mulher pode ser exibida? Não, 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 não. Tudo bem que tem uma trama, tem um roteiro, aí vão falar, porque a personagem era assim, blá, blá, blá. Ok, mas quando o homem tem que aparecer, ele minimamente aparece, timidamente também, nu. Tem alguma explicação? É a questão do personagem mesmo, ou é o olhar do diretor, da diretora? Como é que funciona isso? Por favor, me ajuda Olha, eu vou a dar um entender. palpite, né? Só um Dá um palpite que eu palpite, é nunca o me seu debrucei palpite. sobre esse assunto. Mas eu acredito o seguinte: primeiro, é que depende do nu sempre, né? Eu acho que tem um nu que pode ser Aham. justificado. Eu acredito que tudo em cena precisa de uma justificativa dramática. Eu tenho a impressão que quando você fala, pô, aquele corpo nu ali me incomodou, por que aquela mulher está parecendo nu ali passando? É porque não houve uma justificativa dramática para aquilo suficiente para Hum, justificar aquele corpo nu. Então aí eu ouso dizer que o corpo nu é uma mercadoria que vende. E, entendi. e isso, quando o corpo nu, né, aparece numa expressão artística não justificado, eu entendo que ele aparece ali como um chamariz, como alguma coisa que vai atrair público, que vai
Então, e a gente sabe que o corpo nu da mulher é uma mercadoria, é um objeto Sim, ainda é. de consumo, vamos dizer assim. Então, assim, é um palpite. Porque eu tenho a impressão que se você visse um corpo nu dentro de um contexto que justifique aquilo, isso não te chamaria atenção. Assim como de um homem também. Mas eu Claro. acho que essa objetificação também está chegando no corpo, essa mercantilização do corpo também chegou no corpo masculino. Eu tenho a impressão também. Talvez menos ainda do que na mulher, né? A pressão é muito maior, mas eu acho que também chegou. É a mercantilização dos corpos, né, em geral, e inclusive existe também diferenças entre corpos mais escuros, mais claros, menos claros, elas também, isso tem também valores diferentes, né, no mercado. Então, É verdade. a questão é complexa. Então, nunca me debrucei muito sobre ela, mas eu acho que a gente pode ter alguma pista por aqui também. Boa, gostei. Já me ajudou. Quais corpos nus a gente vai ver? Qual a cor desses corpos que a gente vê mais nus também? Exatamente. Já me trouxe um olhar diferente. 2, na verdade. O primeiro da minha dúvida e um segundo que é esse valor que a gente vê ali no palco sendo expressado, né? Boa. O que Vou faz que é olhar agora importante diferente. entender que os feminismos não são os mesmos. As lutas são muito diferentes. É Mulher não é um grande pacote uniforme. Há muitas especificidades e há muitos aspectos, né, da luta de cada grupo. Né? É verdade. Ô, Ana, você, enquanto mulher, o que espera das mulheres, Ana? Eu espero que a gente se reconheça nas nossas diferenças e que a gente seja cada vez mais movidas. Aí eu vou pegar essa frase da Nurit Pelé, do nosso espetáculo, que a gente realmente lute por um mundo a partir da nossa maternidade, não maternidade porque nós devemos ser mães, mas desse sentimento de que a gente precisa deixar um mundo melhor para os nossos filhos, não para os nossos grandes filhos, assim, entendido numa ideia muito mais larga. Eu espero que a gente seja cada vez mais unidas, mais solidárias umas com as outras, mais inclusivas. É isso, acho que a gente se fortalece muito juntas. E essa experiência com esse grupo, em particular dessas mulheres, são atrizes maravilhosas. Ela foi a experiência mesmo disso que eu estou falando, de atrizes que são extremamente profissionais, extremamente talentosas, mas muito afetuosas. Eu acho que a gente luta sem afeto, é sempre uma luta pobre. Então, eu acho que a gente tem que fazer, e eu acho que a mulher tem muito a contribuir com isso. Tá essa circulação de afetos. Justamente, talvez, porque a gente tenha, apesar de todas as nossas dificuldades, né, e toda a opressão, a gente sempre teve também um trânsito mais livre para os nossos próprios afetos, ao contrário dos homens. Sim, né? Verdade. Essa é a nossa força, uma força muito grande que nós temos. Sem dúvida, a nossa arma maior é o amor, com certeza. Ô, Ana, agora é a hora da dica, né? Como a gente está falando desse espetáculo maravilhoso, bordados, é claro que a dica tem que ser dentro dessa dica, que é o espetáculo. Então, Ana, qual seria o ponto forte, ou o que mais te chama atenção? Ou, enfim, deixa aqui você abre esses microfones para que você diga aí qual é o ponto aí deste espetáculo que você traz como dica aí pra gente. Mas pode ser de um livro, de um pode. Filme, de tudo. Então, eu vou dar essa dica, porque foi nossa inspiração. Então, para conhecerem o livro da Marjane Satrapi, chamado Bordados, não só Bordados, mas o Persépolis, que também é um livro que vai falar muito do papel das mulheres dentro dessa família, da autora. Mais uma vez essa experiência do outro, e através das ilustrações dela, que são maravilhosas. Então, assim, depois de vir tomar o nosso chazinho árabe, vão tomar o chá iraniano com a Marjane Satrapi, vale muito a pena. E também quero deixar uma outra dica, que desse documentário chamado Woman, que está disponível pela internet, com legendas. Ele não é só esse
esse documentário específico não é só do Yartis Bertrand, ele fez em parceria também com a Anastasia Mikova, que é uma diretora ucraniana, e aí é a oportunidade da gente ouvir vozes de muitas mulheres, é muito bonito ouvir essas histórias. Então, fica essas 2 dicas de 2 mulheres brabas. Já fiquei aqui, ó, já vou anotar e já quero assistir já. Ô, Ana, dentro do espetáculo Bordados, lendo sobre ele, eu separei 2 frases ditas pelas personagens. Aí você vai me corrigir o nome aí, que provavelmente eu não vou saber falar. A primeira é Nesrine, é isso? Nesrine, isso. Nesrine, tá. Ela falou em determinado momento da trama aí que não gostaria de ser mulher no meio em que os homens determinam e controlam o futuro de si e de todas. Achei bem forte. E também da Fatma. Fatma, isso. Fatma, tá. Ela fala, contrapondo lá um determinado discurso, né, que o homem da casa é ela. O homem da casa é ela. Gente, assim, primeiro que, né, vem a questão das mulheres árabes, que isso já é... E, assim, me chamou muita atenção essas 2 frases, sabe? Porque, primeiro, né, não quer viver num mundo onde os homens controlam o futuro delas. E a outra vem dizer, não, o homem da casa sou eu. Essa personagem é linda da Fatma. Se não me engano, onde ela diz isso, num relato, se eu não me engano, de uma mulher da Mongólia. É incrível o relato dela, porque ela conta que ela era a única filha de uma família de 8 homens, e ela foi criada como um menino. E ela vai contando de como a experiência que ela teve de poder viver, quer dizer, crescer como um menino, com todas as oportunidades que eles tinham, de andar a cavalo, de matar um carneiro, de subir nas coisas, assim, como aquilo preparou ela para a vida. E ela, enfim, eu não vou dar toda a história, essa história é fantástica dessa mulher, e é muito linda, porque a Fátima, ela é realmente, até dentro do mundo islâmico ali que a gente traz, ela é uma mulher de muita liberdade, que sabe realmente se reinventar, apesar de uma sociedade que coloca ela, né, nesse lugar. E Nesrine é uma personagem linda, uma jovem, a Fátima tem 50 anos, Nesrine é uma jovem de 27, que teve a experiência de viver no Ocidente, então, que percebe as questões do patriarcado, vamos dizer, da sociedade patriarcal árabe, de uma maneira muito diferente. E ela diz, efetivamente, que às vezes eu gostaria de ser um homem porque aqui a masculinidade conta muito. Ela diz isso. E aí é um grande debate entre elas, né? Porque... Nossa, tô arrepiada. Tô doida para ver essa peça, gente. Conta aí, Ana. Conta quando, onde, como é que todos que estão nos vendo e nos ouvindo e quiser, como eu, assistir a essa peça, até que dia que fica em cartaz em Belo Horizonte, conta tudo. Então, Bordados fica em cartaz de 28 de abril a 30 de maio, de quinta a segunda, às 7 horas. 7 da noite, lá no CCBB, né? Lá no CCBB, que é aí em Belo Horizonte, como no Rio, um lugar delicioso de estar, um lugar cheio de gente, arte, cultura, muita cidadania, acessível para todos, ingressão a preços populares. Então, que a gente aproveite, porque é um grande privilégio ter um CCBB na nossa cidade. Nossa, com certeza, viu? E, ó, gente, eu fiquei sabendo também, vou complementar a informação da Ana aí, que vai ter sessões com tradução em Libras no dia 12 de maio, e nos dias 14 e 23 de maio serão seguidas de bate-papo a sessões. Olha que tudo isso! Eu já participei de sessões de bate-papo depois. Nossa, vale muito a pena. Imagina essas mulheres falando depois sobre... Nossa! É um presente, né? É um presente, né? Delícia.
Ô, Ana, ó, eu quero te agradecer muito. Primeiro, assim, agradecer por estar aqui no podcast Uai, a Ficha Caiu. E segundo, não menos importante, né? Não estou falando de ordens aqui, mas por desenvolver um trabalho como esse, né? De voltar o seu olhar para as mulheres, de colocar essas mulheres no centro das personagens, de trazê-las para o centro do teatro, para a gente ver essa representatividade que a gente tanto necessita e busca, né? Representatividade, é tão importante a gente falar sobre isso, a gente se vê no outro, e você vem com esse trabalho lindo de desenvolver esse ciclo de mulheres, então, assim, parabéns duplamente, né? É uma honra ter você aqui para falar de mulheres e nesse nível tão alto que você está trazendo para a gente. Muito obrigada, foi um prazer, Brenda. Prazer mesmo. Imagina, prazer todo meu, foi uma honra, viu? Que bom. Ó, este foi mais o podcast Uai, a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana lá no Instagram, no @Uai, a Ficha Caiu, a gente continua esse bate-papo aqui, a gente vai falar muito sobre essas mulheres, nós, né, mulheres árabes, mulheres de todos os tipos do mundo inteiro. Então já aproveita para compartilhar esse podcast nosso aqui hoje com a Ana Teixeira, essa diretora aí da Mock Teatro. Vamos fortalecer essa rede. No YouTube, agora a gente está no YouTube, então já se inscreve, compartilha, curte, conta essa fofoca boa para todo mundo que você conhece aí, ó. Né? Se é que existe essa fofoca boa, mas vamos lá, vamos ressignificar isso. E lembrando que esse podcast também vai todos os dias em formato de pílulas nas rádios Show FM em Belo Horizonte e também Galáxia em Coronel Fabriciano. Aproveita então para compartilhar e ouvir a gente aí em vários canais. Ó, fique à vontade para sugerir outras mulheres ou assuntos que vocês queiram ouvir ou ver aqui. E um beijo para você, Ana Teixeira. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo acolhimento. Muito contente de estar aqui. Que bom. E um beijo para você que nos vê e nos ouve. E mais liberdade para sermos nós mesmos, hein? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Ana. Uai, a ficha caiu. O papo delas é... Foi ótimo.